E o Davi Luiz foi muito feliz quando ele disse que mesmo tomando um gol do adversário, eles não abandonaram o plano, o que tinha sido planejado para essa partida. Posso ter que vir dentro do campo, Gabigol. Não com o microfone na mão, não dando entrevista. Você vai ter a oportunidade de jogar daqui pra frente ou não também. A gente não sabe, tem um julgamento. O Corinthians ainda continua monitorando. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos continuar repercutindo tudo sobre a vitória espetacular. Uma goleada, uma vitória daquelas que entra na história do futebol, né? Do confronto entre Flamengo e Vasco. 6-1, fora o baile, meus amigos. O que aconteceu até agora, tô sem acreditar nesse placar espetacular que afundou de vez o time do Vasco no Campeonato Brasileiro. E com esses 3 pontos, né? O Flamengo também com saldo de gols. O Flamengo assume a ponta da tabela, é primeiro colocado no Brasileirão. Fazia tempo que o Flamengo ali não começava bem o campeonato, pelo menos nos últimos 2 anos veio demorando para dar uma engrenada, né? No ano passado também veio tendo muitas dificuldades e agora já com 7 rodadas o Flamengo é líder do campeonato e a tendência é que continue ali por cima, naquela parte superior da tabela. Venceu um clássico, venceu o Vasco da maneira que foi, mostra que o Flamengo vem tentando se superar, se reestruturar na temporada, principalmente porque vinha fazendo jogos bons e outros jogos ruins. Isso deixou claro a força do Flamengo e mostrou principalmente o time que deve ir a campo, o time titular. Esse time tá muito bom com o Gerson ali, Cebolinha, com aquele time que o Tite conseguiu encontrar, tá dando certo e é melhor continuar. Como diz o ditado, né? Time que tá ganhando não se mexe. Então hoje vamos ver tudo que Denilson e Renata falaram sobre esse jogo. E também tem uma matéria espetacular cobrindo tudo que aconteceu. E o Gabigol, hein? Gabigol fez gol, mas deu uma bola fora, meus amigos. O Gabigol voltou a criar polêmica. Gabriel do céu. A gente não tem um minuto de paz. Quando ganha, ainda assim tem polêmica. Vamos ver o que aconteceu. Quem se deu bem no final de semana, tanto quanto o Real Madrid, ó, Flamengo, Dedê deitou pra cima do Vasco, 6-1, era a estreia do técnico Álvaro Pacheco no time vascaíno, e a equipe do Tite, o Tite não era retranqueiro, hein? 6-1, que passeio, e saiu perdendo, hein? Cartão de visita, hein, pai? Duas torcidas rivais dividindo as arquibancadas. Algo cada vez mais raro no futebol brasileiro. De boina, Álvaro Pacheco estreou no comando do Vasco. E logo aos 8 minutos, Puma Rodrigues cobrou lateral. Davi Luiz, De La Cruz e Galdames tocaram na bola, até ela chegar para Verratti abrir o placar. Aos 28, começou o pesadelo Cruz Maltino. Maicon saiu jogando errado. Arrascaeta ajeitou e Everton Cebolinha, sem deixar cair, bateu no canto para empatar. Cebolinha tentou do meio de campo. Léo Jardim tirou onda, dominando a bola no peito. No lance seguinte, o atacante arriscou e o goleiro colocou para escanteio. O Fla cobrou rápido e Cebolinha achou Pedro, que de peito virou a partida. Em mais um lance de escanteio, Cebolinha mandou na área e Davi Luiz, sozinho, fez o terceiro. Para piorar a situação dos vascaínos, já nos acréscimos do primeiro tempo, João Vitor acertou esse carrinho em De La Cruz. E depois do VAR chamar, o árbitro Braulio da Silva Machado decidiu expulsar o zagueiro. Após a revisão, foi constatado que o atleta, número 38, atinge seu adversário com uso de força excessiva na sala acima do tornozelo. Cartão vermelho. Nossa, é muito legal parar pra olhar, né, e ver essa mudança na regra. É bem interessante parar pra ouvir o que o árbitro falou, né? Eu achei bem interessante mesmo, assim. A gente sempre reclama, né? A gente não sabe qual foi a decisão do VAR, o porquê e tudo mais. E agora, tipo, não só o público de casa que tá acompanhando o jogo, mas também quem tá assistindo lá ao vivo no estádio, né? Sai no som do estádio, a decisão do árbitro. Então, assim, quando o Braulio fala o zagueiro do Vasco atingiu o jogador do Flamengo de uma maneira excessiva, todo mundo já gritou.
porque claramente ficou evidente que ele expulsaria ali o João Vitor, zagueiro. Então achei bem legal mesmo essa nova mudança, né, que foi aderida de um tempo para cá. Deu até uma brilhantada também para o público também ficar ficar mais conectado também ao que está acontecendo no jogo, né? Você consegue entender perfeitamente tudo o que aconteceu, bem interessante. E aí, vocês gostaram? Comentem abaixo, é importante saber o que vocês pensam sobre essa mudança, que eu acho que, na minha opinião, só melhorou ainda mais o futebol. Na etapa final, o massacre continuou. Logo aos 6 minutos, Pedro tocou, Arrascaeta ganhou de Léo e cavou para marcar o quarto. Depois foi a vez do uruguaio fazer uma jogadaça, passando por 3 defensores para deixar Bruno Henrique na boa para ampliar. A 10 minutos do fim, Gabigol foi chamado para entrar pela primeira vez depois da polêmica foto com a camisa do Corinthians. O agora número 99 foi hostilizado pela torcida. Mas no último lance do jogo, recebeu de Wesley para dar números finais à partida. Na comemoração, beijou o escudo e foi aplaudido pelos rubro-negros. Clima de festa com 6-1 no placar. Uma goleada que vai ser assunto por muito tempo. Se tornou a maior do Flamengo sobre o Vasco em toda a história do Clássico dos Milhões. Fazer parte da história sem dúvida nenhuma, motivo de orgulho para qualquer jogador de futebol, e hoje a gente sai daqui muito feliz, principalmente pela retomada mental dentro da partida. Você começar um derby, você já toma um gol ali logo no início e você conseguir ter a consciência, a tranquilidade de continuar com o plano, plano que já tinha sido montado para antes da partida, isso mostra muita maturidade na equipe. Depois a consciência de manter a humildade dentro da partida e manter jogando da mesma forma e tentando gol a todo instante, sem gracinha. Resultados que colocam o rubro-negro na liderança do Campeonato Brasileiro. A temporada não acabou, mas a gente se encontra agora num momento muito mais coeso e muito mais consistente do que aquilo que a gente vinha apresentando há um mês atrás. Já o português Álvaro Pacheco viu que vai ter muito trabalho. Apenas 1 ponto separa o Vasco da zona de rebaixamento. Acho que hoje, sem dúvida, aquilo que eu tenho que dizer é pedir desculpa nos olhos. O responsável, enquanto líder, sou eu. Agora também já falei isso aos meus jogadores, é sentirmos esta derrota, que foi um peso, foi algo que nós não queríamos nem pretendíamos, mas temos de ter agora a noção do que é que nós temos de fazer para nos tornarmos mais fortes. Bom, tá aí pro Álvaro Pacheco a pior estreia possível, uma goleada histórica. Esse dia 2 de junho de 2024, retorno da Série A vai ser marcado por essa goleada, não é? 6-1, o Flamengo começa perdendo, toma o gol do Verratti e aí o Cebolinha aparece, na minha opinião, um cara que se destacou demais no primeiro tempo especialmente, e já consegue empatar, aí vem Pedro, aí vem Davi Luiz. 3-1, expulsão do João Vitor, vai para o segundo tempo muito mais tranquilo. Exatamente, e volta para o segundo tempo com a mesma ambição, com a mesma vontade em querer fazer o resultado, né? Em querer dar o show, dar o espetáculo, porque foi um time muito mais compacto do que outros momentos que a gente viu o Flamengo. Óbvio que a expulsão do João Vitor, ela foi ali um divisor de águas, se pode dizer assim, porque o Flamengo continuou tendo espaço, continuou jogando com intensidade. Gostei da entrevista do Arthur Pacheco, porque ele fala, poxa, a gente tentou colocar... Álvaro Pacheco, ele tentou colocar algumas coisas novas, né, de metodologia do trabalho dele, mas quando o time perde o jogo, começa a perder o jogo, volta a cometer os erros que cometeram antes da chegada dele. Então isso mostra que ele teve uma boa leitura, vai ter um tempo agora para poder trabalhar, ajustar, colocar ali um pouco do que ele pensa como futebol. Para o torcedor do Vasco, por essa mudança de treinador,
pouquinho mais de paciência. Óbvio que dói demais perder da forma que perdeu num clássico, mas é uma chegada nova de um treinador, de um trabalho novo, metodologia nova. Então tem que ter um pouquinho aí de paciência o torcedor vascaíno. E como filosofia, a torcida do Flamengo adora goleadas, times ofensivos que vão para cima do adversário. E o Davi Luiz foi muito feliz quando ele disse que mesmo tomando um gol do adversário, eles não abandonaram o plano, o que tinha sido planejado para essa partida. E aí o Flamengo foi para cima. Vimos no final das contas o Gabigol também, no apagar das luzes do jogo, fazendo o 6º gol. E ele que entrou em campo finalmente, depois da polêmica com a camisa do Corinthians, foi vaiado, muito vaiado, na entrada no gramado. Mas na hora do gol, aí a torcida se divide, comemora, tem uma idolatria por ele. Então, ele sabe que vai ter que aguentar por um tempo essa pressão e até definir primeiro a situação dele lá no CAS, no Tribunal da FIFA, e depois para ver se continua ou não no Flamengo. Vai oscilar esse sentimento do torcedor com o Gabigol, né? A gente falou aqui, Loirão, da resposta que ele tem que dar é dentro do campo, é jogando, aproveitando as oportunidades, seja, enfim, como titular, como reserva, que hoje a realidade do Gabigol é ser reserva do Pedro. Ele entra, o jogo praticamente já resolvido. Também acho que o Tite coloca ele em campo justamente porque o resultado já estava feito, já estava pronto, por isso dá a oportunidade para ele sentir também esse termômetro, porque ele não tinha sentido ainda o termômetro do torcedor jogando no Maracanã, e ele sentiu que não tem ali uma unanimidade por mérito dele, né? Ele que construiu esse sentimento negativo hoje com o torcedor. Agora, resta o tempo, tendo a oportunidade de dar a resposta dentro do campo para tentar reconquistar o torcedor flamenguista. E falando nisso, Marcos Braz comentou sobre a questão da renovação ou não do Gabigol e ainda tinha uma expectativa de venda do Fabrício Bruno. Não aconteceu. Assuntos para Marco Braz. Muito bem. A questão do Fabrício, a última semana ela começou com o noticiário de uma saída iminente e aí uma reviravolta com a negativa do jogador. A pergunta é boa. O Flamengo ouviu os seus empresários, nos passou que o jogador tinha interesse de ir para a Inglaterra. O Flamengo se acertou com o time e depois não teve o acerto entre o clube e o jogador. Para a gente foi uma grata surpresa. O dinheiro era bom, mas eu prefiro o Fabrício aqui. Lá fora que saiu também uma intenção, até um acerto do Flamengo com o Danilo, que está na Juventus. Não tem nada de Danilo. Oscar, não tem nada de... China, não tem também, não. Nunca teve. Nem Danilo, nem Oscar. E o Michael? Não teve nada, absolutamente nada. Só uma questão que hoje houve o gol do Gabigol. Queria que você falasse um pouco sobre houve alguma procura por ele de outro clube. Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel só será feita ou efetivada depois do julgamento, no dia 7 na Suíça, que vai ser na sexta-feira. O Gabriel é um atleta que é do Flamengo, contrato até do final do ano. Numa situação normal já estaria com o contrato renovado. Não foi possível, por uma série de motivos, mas eu acredito que depois da sexta-feira, com calma, com tranquilidade, a gente vai analisar quais são os próximos passos em relação ao Gabriel. Tá aí o Marcos Braz falando sobre assuntos importantes no Flamengo e aqui no nosso telão o Gabigol fez uma postagem no Instagram e aí já deu aquela provocada, né? Só que sem querer, não sei, não temos como avaliar, mas ele citou aqui, fez uma citação bíblica, dizendo que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E aí, Corinthians. Passagem bíblica, vamos criar. Ai. Mas não somos nós que estamos criando. A internet já pegou fogo. Porque ele poderia ter ficado quietinho, fez um gol, metade do estádio aplaudiu, metade ainda tá naquele ranço, naquela bronca. Gabigol, a sua assessoria não está funcionando. Primeiro, a assessoria dele nega, diz que era fake news, aí depois teve que dizer que não, era verdade, aí toda a confusão. O Tite segurou a onda, demorou para colocar o Gabigol em campo outra vez, quando você foi muito feliz ao dizer que o jogo já estava tranquilo. Resolvido, então colocou o Gabigol, ele foi lá e faz um gol, e aí depois vai para a internet e... O pessoal pega no pé, não adianta. Pega no pé, e ele falou na coletiva também, enfim, na entrevista ali na zona mista, que as pessoas, né, não necessariamente com essas palavras que eu vou usar agora, mas que como se a imprensa, como se nós causássemos o distanciamento, ou tentamos buscar o distanciamento da torcida com ele. Não é a gente que criou a situação. Ele colocou... Isso é desvio de foco. Desvio de foco, ele colocou a camisa de um dos maiores rivais do futebol brasileiro, pelo menos em números de torcedores, elenco, enfim. O elenco não, porque hoje o elenco do Flamengo é muito melhor. Ele criou esse distanciamento e volta a falar sendo repetitivo. A resposta tem que vir dentro do campo, Gabigol.
não com o microfone na mão, não dando entrevista. Você vai ter a oportunidade de jogar daqui para frente ou não também, a gente não sabe, tem um julgamento. O Corinthians ainda continua monitorando a situação do Gabigol, vai esperar esse julgamento e vamos ver o que vai acontecer. Mas não transfira a responsabilidade do que você fez pro torcedor, pro meio de comunicação. E ainda tem o Pedro voando, com gol, assistência, aparecendo. Calma, né, Gabigol? Agora a gente... Calma, Gabigol. O que o Gabriel fez, velho? O que o Gabriel andou aprontando? Não dá pra entender, meu. Aí você pode falar, ah, não, mas coincidência. Você pega a Bíblia, ele abriu ali abriu ali um texto ali, um versículo e acabou pegando ali o 2 Coríntios. Mas, pô, tantos e tantos. E ele foi logo pegar o nome de Coríntios. Não dá pra entender, sabe? Às vezes, assim, aí você pode até falar, pô, foi sem querer, coincidência e tudo mais, mas, pô, às vezes falta uma assessoria pro cara chegar e falar, ó, Gabigol, eu entendo que você gostou desse aí, mas pega mal. O nome é Corinthians, pega mal. Então, vamos escolher outro semelhante aqui, ó, que passa a mesma mensagem que você quer passar. E super ele acharia de uma maneira bem fácil, abrindo a Bíblia e procurando em outros textos, sabe? Então, não dá pra entender o Gabriel, velho. Não dá pra entender que a cada dia que passa ele vem cometendo um erro atrás do outro. Até quando faz gol, que é pra ficar tudo bem ali, ele poderia ir lá, postar a camisa do Flamengo e falar eu amo o Flamengo e tudo mais. Não, o cara foi e meteu essa. Não dá pra compreender. Em relação ao jogo, né, um jogaço do Flamengo, amassou, passou por cima, goleou, não deu chances, passou o rolo compressor do Flamengo pra cima do Vasco. Você pode usar muitas expressões pra falar um pouco sobre essa partida e como o Flamengo foi muito superior ao Vasco, e deu show. Essa que foi a verdade. Não é sempre que o Flamengo joga tão bem assim, então espero que possa manter um bom ritmo pro resto da temporada, né? Tá até um pouco ansioso de falar tudo isso. Mas é isso, rapaziada. Daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Mengão. Tudo sobre o Flamengo você encontra aqui no Flamengo Informa. Daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Mengão. Muito obrigado a todos e até logo mais. Valeu!